Olá, gente! A gente está aqui de novo para um novo podcast. E eu tenho, assim, uma surpresa muito agradável para vocês. Nosso convidado é alguém muito querido, muito especial. Lembrando, gente, que já já vai estar tudo no ar para vocês estarem com a gente, para vocês interagirem e tudo mais. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito bacana, viu? Muito agradável de conhecimento, de crescimento, de compartilhar e tudo mais. Bem, sem mais delongas, eu quero apresentar o convidado de hoje desse bate-papo tão especial, Bispo Luiz Fernando Rames, Bispo Rames, bispo da 8ª Região Eclesiástica da Igreja Metodista Wesleyana. Tive o privilégio de ser pastoreado por ele 2 anos na Igreja Central, Wesleyana Central aqui de Petrópolis. Bispão, que prazer receber o senhor, prazer demais. Muito bom estar com o senhor aqui. Nem acredito, meu Deus, o homem está aqui comigo. Pastor Isaías, que legal. Olha, eu tinha visto algumas fotos suas, né? E especialmente com o pastor Rogério, no podcast. Isso. Eu acho que o Rogério queria estar hoje aqui e não conseguiu estar. Eu acho que essa ideia é muito legal e para mim está sendo um prazer passando aqui pela tua cidade e aproveitar estar com você. Mais sua do que minha, né? Eu tô aqui. Acho que eu já fui mais petropolitano. É verdade. Mas muito legal e a gente espera que esse momento aqui seja muito agradável, né? Conversar sobre o reino de Deus e as coisas de Deus. Sempre traz muito prazer, né? Amém. Obrigado pelo convite, cara. Poxa, eu que agradeço o senhor. Bom demais estar aí aqui com o Dr. Misael. É fácil, não. Tô me sentindo aqui, na verdade, eu tô me sentindo aqui um leão na cova dos Daniéis. Entendeu? Não, eu espero não ser devorado pelo Daniel que está aqui diante de mim. Mas é muito legal estar com você. Não, muito bicho, bom. Poxa, prazer você sempre meu. foi muito abençoador, muito dedicado, você tem um jeito peculiar de ser. Você é Misael, não tem outro igual. Então isso é muito bacana. É bacana, obrigado, Bispão. Então, né, a gente já teve aqui o pastor Rogério, né, Pereira, né, você conhece. Trouxe o Raul, você se lembra? Professor Raul? Professor Raul. Eita, a gente já falou aqui de ciência e fé, de física. Isso é maravilhoso, né? Com o Rogério a gente falou um pouco da lida pastoral, né? O que é ser um pastor de 35 anos de ministério, né, o Rogério. Depois eu trouxe um historiador, um amigo meu, coordenador da área de História e de Teologia da UCP aqui de Petrópolis, da Universidade Católica de Petrópolis. A gente falou de história. De história mesmo. O que é ser um historiador num país sem memória, né? E hoje, bem provocativo. Provocativo, né? muita coisa. Bem Não, provocativo. Ele falou, olha, Misael, como é que eu vou fazer isso? Falei, meu filho. E foi muito gostoso, né? E eu tenho a certeza que hoje vai ser muito legal também, porque é uma temática, como você lembrou bem, Bispo, acho que foi 2015, 2016, eu não lembro direito, que a gente estava na CEPAL. Né? É quando tinha aqueles encontros de pastores da CEPAL. Era lá em Águas de Lindóia. Águas de Lindóia, exatamente. E a temática foi Igreja Sobrevivente. Eu fiquei pensando nisso, falei, gente, é isso, né? Acho que a gente tem que voltar a refletir sobre isso. E vindo para cá, né? Pensando em tudo que a gente já tinha falado, alguma coisa aqui. Então, gente, a gente vai falar hoje da Igreja Sobrevivente. Que igreja é essa? Né? No viés da igreja evangélica, né? Para além da questão histórica da igreja e tudo mais. Mas essa Igreja Sobrevivente desse tempo de agora... E uma coisa que eu fiquei pensando, Bispo, assim... que está até num dos pilares da nossa igreja para agora, a Igreja Metodista Wesleyana, né? A ideia de ser uma igreja multigeracional. Né? Eu penso... Não só multi, mas inter. Então você vai explicar. Viu como é que o homem não é bobo, gente? Não só multigeracional, mas intergeracional. Pois né? é. Como é que é isso para o senhor? Como é que é essa coisa? Eu penso que quando a gente usa o tema igreja sobrevivente, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que é igreja. Isso. Se é uma coisa que a igreja precisa sobreviver nesse mar de modernidade e de pós-Covid, mundo pós-covídico. Isso. Acho que nem existe essa palavra, né? Sei lá. Estou me inventando agora. Aí, agora vai lá, voz que me abrace. Né? e tal. Exatamente, é o conceito do que é ser igreja.
A gente precisa... Porque nós saímos de uma cultura mais tradicionalista, de igrejas mais tradicionais, históricas, né? E tal. Quando eu digo tradicional, não é questão pentecostal, não, mas mais históricas, né? E a gente começou a ter esses movimentos neopentecostais e agora o movimento church e tal de igreja preta, tal. E não é nenhuma crítica a ninguém. Sim. Mas esse conceito do que é ser igreja. E um dos pilares que a igreja wesleyana adotou, que é essa multigeracionalidade, que eu acho que é muito interessante. A gente já viveu isso na Wesleyana, aqui em Petrópolis, na época do então pastor Elisiário. Olha. Que esse foi um dos segredos do crescimento da Central de Petrópolis, da Wesleyana Central de Petrópolis. Interessante. Que foi o culto de jovens da segunda-feira. Sim. Era o point da cidade. Isso? Anos 80? Era os anos 80, mas em 85, 86. Estou perguntando exatamente para a gente situar, né? Que geração era essa? Antes de eu ser pastor um pouco, então 85, 86, 87. Era o point da cidade de Petrópolis. Na segunda-feira, era onde a igreja localizava, que era o galpão atrás dos Correios. Olha. Ali do lado do Colégio Senip e tal. Era point mesmo. Isso é tão verdade que as pessoas comentam hoje ainda. Até hoje ainda tem. As pessoas, quem conviveu com aquilo. Exato. E o próprio pastor não ia, o Elisiário não ia. Ele deixava com a gente, ele confiava na gente. Então, por exemplo, eu com 16 anos para 17, eu já preguei domingo à noite na Central de Petrópolis. Uau. O bispo Elisiário, ele tinha feito um curso fora do país. Oh, meu Deus, eu vou lembrar agora. E uma das coisas que ensinaram a ele é que ele devia mesclar liderança com liderança mais antiga, mas introduzir os jovens para ele pegar a experiência. O tal do boi velho e o boi novo. E ir pegando a experiência. Então ele começou a dar liberdade para a gente, para o Sivaldo, que é bispo, para mim, para o Vitor, falecido Vitor Clavelandi. Então nós tivemos a oportunidade... Quantos frutos, hein? O Elisiário foi. Muitos outros. Então essa liderança dele, o Luiz Carlos Leite, essa liderança que ele foi permitindo para a gente, já era um ensaio dessa igreja multigeracional. Então não tinham só os presbíteros antigos que tinham essa prerrogativa de pregar ou de abrir o culto. E todo segundo domingo era culto dos jovens. E ele também não se metia nisso. Olha isso, que legal. Então os jovens dirigiam, os jovens pregavam e tal. Então aquilo era tudo ensaio. Então hoje, quando a gente vê, por exemplo, um culto nosso, onde você tem um culto de adolescentes ou que às vezes é um público talvez maior do que o que está presente no culto da nave principal, engraçado isso. Sim. A gente vê isso talvez em Mantiqueira e outras igrejas aí, talvez você veja isso, sendo dirigido por eles tocando, eles ministrando e tendo um pastor ali que acompanha, um conselheiro que ajude. Isso é sensacional, entendeu? Não. Então isso traz muita esperança. Eu acho que é um jeito de gritar que eu estou vivo. Entendeu? Desse sobrevivente. Não, é legal você falar isso, porque eu fiquei pensando aqui, olha, não tem nada de novo, pessoal. A Bíblia já fala isso. Não é nada de novo sobre a Terra, né? O que a gente pode ter é uma sistematização, a metodologia, a metodologia, a tecnologia, ela me proporciona uma melhor metodologia, um melhor alcance. Um alcance, exato. Beleza, mas aquilo já existia. Então, isso eu não sabia. Essa coisa que você está falando do Elisiário, do bispo Elisiário, né? Claro, eu tinha essa noção, mas o culto segunda-feira, claro, na época dele, mas hoje você colocou mais perto. Quer dizer, ele tocou isso, né? Ele não foi dessa oportunidade que surge mais descobertas vocacionais, porque as pessoas começaram a ter oportunidade. Sim. O que a gente não tinha muito naquela época, eu ainda vejo muito ainda travado, por exemplo, assim, vamos falar de igreja wesleyana, às vezes você tem oficiais mais antigos de idade. Isso era muito vivo ainda naquela época. Então, a gente, se quisesse ter voz numa junta, você tinha que ser o pastor. Eu, por exemplo, fui pastor em tempo integral com 23 anos. Uau! 23, consagrado com 24. Então, eu era bem novinho. Então eu comecei com o quê? Com 17 anos. Eu já viajava com 17 anos. Eu tinha que ter autorização para viajar. Que legal. Então, isso é legal. Então, eu sempre tive muita oportunidade da Wesleyana. E sempre foi muito precoce, porque eu não sei, entendeu ou não?
Mas o bispo Elisiário sempre acreditou em mim. Então naquela Talvez época, ele o pastor... já tinha visto isso. Não, mas no Sivaldo, no Luiz Leite. Ele sim. tinha essa coisa de olhar, né? De olhar e perceber, aquele jovem vai longe, eu não posso tolhi-lo. Então hoje, quando a gente fala numa igreja que sobreviva, acho que o conceito de igreja é essa, multigeracionalidade, mas ao mesmo tempo em que ela interage uma com a outra. Às vezes eu falo com algumas igrejas, falo assim, até falei com o pessoal de Mantiqueira um dia, o Marcelo. Falei, sim. Marcelo, seria legal às vezes você acabar o teu culto mais cedo e invadir o culto da igreja? Aí ele, bispo, que legal isso. Falei, já pensou? Vocês invadirem o culto? Combinado, lógico, com o pastor. Claro. Vocês invadiram o culto assim e virem interagindo junto. Aí ele, eu gosto dessa bagunça um pouco, entendeu? Sim. Mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz e acho que há esperança. Eu acho que há uma igreja, um conceito de igreja surgindo. Mas o que é importante pensar, Misael, é de que a gente não pode deixar de ser igreja. A gente não pode ser um mercado publicitário, entendeu? Você tocou no ponto aí. O que é ser igreja, então? Nesse sentido que você fala, a gente não pode deixar de ser igreja. Nesse contraponto, porque... Não, eu quero separar. Claro. O que é isso? Eu penso que ser igreja é a gente não cair muito achando que modernização de templo ou de metodologia vai fazer com que a gente seja mais relevante. Eu mesmo estou preparando uma palestra para amanhã, lá no Rio de Janeiro, sobre essa ação social da igreja como cidadania, como expressão de cidadania. Uau, bacana. Então, por exemplo, diante das estatísticas sociais, por exemplo, qual é a diferença que a igreja faz? Então, por exemplo, se a igreja for retirada daquele bairro, qual é a falta que ela fará? Que interessante. Legal. Entendeu? Então, ela é relevante ali. É isso. Eu não sei se o conceito, se a palavra é relevante, forte, mas né? Ela é missional. Tá. Se ela faria diferença. Se ela faz diferença naquele bairro, ou ela vai fazer cultura, a falta. Ou ela só está ali como um elemento proselitista. Uau. Entendeu? Não, só tentando tirar mesmo de outra religião para a sua. Entendi. Quando você consegue ter presença no bairro, quando você consegue ter, por exemplo, quando... vou falar uma bobagem aqui, eclesiástica, no âmbito bem wesleyano nosso de ser. Então, por exemplo, eu aconselho muito ao pastor morar muito perto da igreja. Não precisa ser necessariamente da igreja, mas pelo menos no bairro da igreja. Por quê? Para ele ficar conhecido pelo menos no início. Então, eu falo isso porque eu fiz isso. Então, por exemplo, eu conheci o açougueiro, o padeiro, o cara da material de construção, eu tinha relacionamento, montei em São Paulo, era a época da Rádio Pirata, entendeu? Não, aí me ofereceram, eu ficava de 9 a meio-dia, todo dia, na Rádio Pirata lá e tal. E aí depois proibiram e tal. Eu nem sabia que era tão pirata assim, mas garoto novo, empolgado. Mas quem é que patrocinava? Quem é que fazia o movimento comigo? Eram os lojistas do bairro. Então eu falava assim, na eletrônica Tefé não, agora eu esqueci o nome, Tefé aqui em Petrópolis, né? A eletrônica tal vai te dar hoje um conjunto disso aqui e tal. Então a gente fazia um sorteio, aí as pessoas iam na loja do bairro. Uau, então a igreja, ela estava muito ligada ao bairro. Porque São Paulo é muito grande, não dá para você pensar em cidade, você tem que pensar em bairro. Então eu pensava naquele bairro. Então eu tinha presença do bairro. Então eu chegava na padaria, todo mundo me conhecia. Até um barzinho que tinha próximo à igreja, o pessoal jogando sinuca, eu passava, pastor. Então eu acho que ser igreja é muito mais relacional do que modernização. Modernização é necessário. Sim. Mas aquelas coisas de igreja, de relacionamento, de abraço, de presença, de cuidado, Por exemplo, eu passava em frente à boca de fumo, eu fazia umas caminhadas de oração com um grupo, e o pessoal pedia oração, os caras lá dentro. Então, acho que isso é interessante. E é quantos e quantos a gente ganhou de gente de lá de dentro. E nunca fui perseguido por isso. Sim. E o cara que era o comandante mesmo das coisas, quando eu estava para sair, ele já estava com a Bíblia na mão. E ele dizendo, pastor, eu vou procurar uma clínica, eu quero largar dessa vida. Nunca mais o vi. Né? Quem sabe ele vai me ouvir aqui, e esses alcances. Mas eu percebo que essa questão de igreja, de influenciar, não é se adaptar, mas é fazer parte daquela cultura local.
Então, por exemplo, aquela igreja, naquela rua, por que você foi colocado ali? Por que Deus permitiu a gente estar ali? Qual é a influência que eu posso ter? Então, eu cuidar de uma praça, eu cuidar da minha própria calçada, eu ajudar uma senhorinha que tem 90 anos, que fica sozinha, então a gente ir lá cuidar dela, pelo menos que seja uma vez na semana, fazer uma leitura, fazer uma faxina. Então, eu acho que essa presença, eu acho que esse é um conceito de igreja, de um cuidado social, de uma presença social evangelística, claro, né? Mas eu acho que isso é bem relevante em termos de... muito você falou. Uau. De ser igreja, sim, entendeu? Sim. Essa igreja é relacional. E a igreja tem o sentido de chamada para fora, sim, não tem? Sim. E o que a gente tem feito muito hoje? A gente moderniza o templo e chama para dentro. Para dentro. Nós devíamos preparar as pessoas para viver para fora, porque é lá fora que a gente vive. E eu me lembro quando jovem, o pastor Vanderlei Melo, já está com Jesus, você lembra, deve lembrar dele. O Vanderlei colocou uma frase na saída da igreja assim. Ele colocou assim uma frase em cima da porta da igreja. Você está entrando no campo missionário. Então, quando a gente saía da igreja, você lia aquela frase. Você está entrando no campo missionário. O que era o campo missionário no conceito dele? É da porta da igreja para fora. Tudo é campo missionário. Tudo é campo missionário. Então, esse é um sentido do chamado para fora. É lá fora que eu vivo a expressão de cristianismo. Porque é legal, né? Estou lá na igreja, eu vou te adorar, choro, ouço uma palavra, aquele ar-condicionado, uma cadeira confortável, irmãos cheirosos. Isso é fantástico. Agora, quando você vai viver a sua vida no trabalho com um gerente que é complicado, com um líder, um comandante que é o capeta em forma de gente, quando você vai viver com um marido que é totalmente viciado, né? Tudo mais, seja qualquer essas coisas aí. Então, viver esse evangelho... Que é essa vida, né? Que é o cotidiano. Não, é o que existe. É o que existe. É o mundo real. Então tá, isso aí, gostei. Então, nesse mundo real é que eu expresso o meu cristianismo. Então, expressar isso é o grande desafio. A gente precisava preparar as pessoas para isso, para viver lá fora, para ter... E quando a gente chama para dentro essa inversão de igreja, o que eu estou fazendo? Eu tô acalentando muitas vezes o espírito dessa pessoa, a alma, e talvez entretendo ela no sentido assim, você realmente não merecia passar por isso, mas Jesus vai te abraçar, tal. É legal isso, não estou falando que seja ruim, mas eu preciso preparar para lá fora o seguinte, a realidade é dura. E até onde você está disposta a pagar esse preço? E só para não ficar cansativo... Tá bom demais. Não, acho que essa a ideia. Eu baseio isso em Apocalipse capítulo 5, quando João chega no céu. A Bíblia diz, João chegou no céu. Aí alguém diz lá assim, quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Aí a Bíblia diz que ninguém era digno de abrir o livro e desatar os selos, e o João começa a chorar muito. Ninguém é digno. Aí chega um ser e diz assim, não chores, está aí o leão da tribo de Judá, que venceu e tal, vai desatar e tal. Quando o João olha, o João não vê o leão. Quando o João olha, o João vê o cordeiro, como se tivesse sido morto, mas que vive, está vivo. Porque a identidade da igreja não é com o leão. A nossa realidade e essência é cordeiro, é gente que vai para o matadouro. Nós estamos, quando a gente chama para dentro, eu estou preparando leões. Quando eu tenho sentido de igreja, eu estou preparando cordeiros. Uau, bicho, forte isso, hein? Uau. Mas não é? Sim. Eu estou preparando cordeiros, eu preciso preparar a gente para a morte. Isso é evangelho. E não, isso é evangelho. Quando eu fico só entretendo aqui dentro, eu estou preparando leões que não têm garra. Porque nós não sabemos nos vingar. A gente não tem, qual é a nossa arma? Você não tem arma. A tua arma é entrega. A arma do cordeiro foi a entrega. É isso. Ele não revidou. Então, nesse sentido é que eu digo que quando você fala igreja sobrevivente, eu penso que a gente tem que pensar primeiro nesse conceito do que é a igreja. De que é chamado para voltar, né? Chamado para fora. E aí o Apocalipse 5 faz muito sentido para mim
nessa ideia de que e a gente gosta de usar, né, camisa com leão, as estampas, o quadro na parede, porque ninguém admite a ideia de morte, de perder. Ninguém admite. Você já viu campanha na igreja, por exemplo, para desapegar? Vamos fazer 7 dias para Deus fazer com que a gente desapegue das coisas dessa terra. Você faz com o quê? É a campanha da conquista. Tem ou não é? 7 semanas da conquista. Mergulho da fé. O mergulho da fé para conquista. Vamos fazer um mergulho da fé para desapegar. OLX. Lembra da OLX? Desapega. Vamos fazer uma campanha. Olha, vamos desapegar. Por que as pessoas, quando vão dar ação social, coisas para ação social, só dão roupa velha ou usada? Porque roupa velha, usada, eu já não uso mais. Então eu não estou desapegando. Não estou desapegando. Eu estou me livrando. É o resto. Qual seria o ideal de fazer uma campanha na igreja para ação social para dentro desse conceito da morte? É você dizer, você vai pegar a sua melhor camisa, o seu melhor sapato, a sua melhor sandália, entendeu ou não? E vai doar. Uau. Aí, para mim, eu acho que faz sentido muito a ideia de preparar para fora, a ideia de cordeiro e não de leão. Talvez eu esteja batendo forte ou sendo muito forte na ilustração, mas é para que o conceito se firme, tá? Sim, sem ser utópico, claro, né? A gente não está vivendo utopia, claro que a gente, né? Não é sofrimento, né? Não é apologia ao sofrimento, mas o fato é que se eu sofrer o evangelho é isso. O Wesley mesmo, quando ficava lá 1, 2, 3 dias sem levar uma pedrada, ele já achava estranho. Exatamente. Quer dizer, eu tenho que levar a pedrada? Não é isso. Mas o meu jeito, o meu estilo de vida, de alguma maneira, tem que ser de cordeiro e não de leão. É contra a cultura, né? É claro que eu vou equilibrar cordeiro e leão, é outro debate, legal, tal. Mas nós estamos falando do conceito de igreja. Desse conceito de igreja, que a gente, ao invés de chamar para dentro, a gente tem que ir para fora. Por isso, talvez a gente prepare tantos nossos templos, né? Com tanto jogo de luz, tanta coisa. Recursos, né? Tanto microfone de primeiro, que senão ninguém fica, ninguém vai. Eu não estou sendo contra nada disso. Claro. Acho que... Mas não é nenhuma e também espero que não seja um discurso de um pastor velho, entendeu? Não é isso. Eu não tenho saudade daquelas épocas de microfone... que dava choque, lembra? S7, sei lá como é que era. O nome era um troço era os negócios, dava um choque danado. Eu não tenho saudade disso, por favor. Tá longe disso, entendeu? Não. Daqueles cubos que era a válvula, não tem saudade disso. Não é isso. Os ar livres que eram numa caixa só. Uma caixinha. Não tem saudade. Não é saudade disso, não é nada disso. E nem acho que aquele tempo era melhor. Não. Tá. É apenas o conceito de que é o conceito de ser parecido com o cordeiro. Por isso que o João, quando vira, o anjo viu o leão. Olha que interessante. O anjo se identifica com o leão, porque ele é guerreiro, é mensageiro. Sim. A igreja não. A igreja vence no sacrifício. É na perda. Uau. Entendeu ou não? Sim, perfeitamente. Por favor. Perfeitamente. Claro que isso existe maiores conversas e tal. Sim. Mas a ideia do que eu penso de igreja está nesse sentido. Entendeu? E nesse sentido, então, aí, só para... essa igreja era um pouco paradoxal, porque como Jesus é paradoxal, porque ao mesmo tempo que Jesus tem todo o poder, ele sofre, ele perde. Ele tem a kenosis, o esvaziamento. Exato. Por exemplo, eu poder ter e eu dizer, eu não quero ter. Não é que eu não posso ter, eu não quero ter. Uau. Então, por exemplo, eu não quero ter domínio sobre o meu funcionário. Eu tenho autoridade sobre ele, ok, mas eu não quero ter poder sobre ele. Eu não quero ter poder sobre o inferior, porque primeiro que ele não é inferior. Isso. E eu é que estou no lugar errado. Isso. Então, é todo um debate, mas eu acho que a igreja, ela precisa resgatar esse senso, entendeu? É mais ou menos o camarada, por exemplo, que vai num restaurante... E ele está preocupado com um canudo de plástico ou papel.
sendo que já matou boi ali, ele está comendo churrascaria, matou não sei quantos bois, comeu 10 corações de galinha. Sim, exato. Entendeu? Não, mataram 10 frangos e ele está preocupado com um canudo de plástico, porque o canudo de plástico faz mal à natureza. O planeta. O planeta. Não estou sendo contra o canudo de papel, não é isso. Mas às vezes eu acho que a gente tem um pouco disso, né? Mas a igreja, para mim, é isso. E talvez, bicho, eu não sei se você concorda comigo, fiquei pensando no que você está falando aqui, da questão... Eu mudei muito depois que eu virei pai. Né? A questão da maternidade, da paternidade, eu acho que é algo maravilhoso, porque a gente quer o filho, olha que louco. Ter filho, gente, é meio paradoxal. Quem não é ainda pai, mãe, ou quem já vai entender. Porque você quer ele ali contigo, mas sem obrigação. Não, eu tô aqui porque meu pai vai me obrigar a estar aqui, não. Aí não, pô. Ele tem que estar aqui porque ele quer estar comigo. Eu acho que é essa coisa de Deus em relação a gente. Às vezes as pessoas perguntam isso pra mim, né? Pô, mas por que Deus não resolve? Não, filho. Que a gente é assim, um bando de marionete. Ele quer que a gente esteja com ele porque a gente quer estar com ele, não porque ele é poderoso. Não. Não tem graça, por exemplo, eu estou fora de casa hoje, não tem graça eu voltar para casa e a minha família não desejar a minha presença. Uau. Desejar o presente que eu estou levando, entendeu? Não. Aí, normalmente a gente leva um presente, seja desde um doce, qualquer coisa. Sim. Mas não pode ser isso. A minha presença tem que ser maior que isso, né? Então, é esse o conceito, né? Eu gosto muito dessa ideia, né? E quando você fala de paternidade, e aí talvez isso é uma coisa que a gente precisa também ensinar, acho que é Joaquim Jeremias, o teólogo lá, ele diz que, explicando do Abba, porque a gente traduz como paizinho, um termo querido e tal. Isso. Mas ele uma vez, eu estava lendo com ele, e ele dizendo que essa ideia do paizinho, só quando o Misa Júnior fala para você, ô pai, pode qualquer outra pessoa falar, ô pai, mas só o Misa Júnior é capaz de falar de um jeito que você, Misael, isso aí, diz assim, é o meu filho. E o jeito dele falar, você já percebe o que ele quer. Então, quando as minhas filhas... Gisele pai, e Gabriele. Eu já sei. A gente vai percebendo esse jeito. Isso é o Abba. E só tendo o filho é que você vai realmente entender essa expressão. E aí o Joaquim Jeremias disse que esse paizinho não é só um diminutivo querido. Legal. É um sentimento envolvido. Uau. Entendeu ou não? É um sentimento que é único. Você tem um casal, né? Sim, Milena e Misael Júnior. O amor é amor, mas cada um você tem a sua expressão, cada um tem um jeito de se aproximar. Cada um é cada um. Cada um é o outro. É o único, é o outro, totalmente o outro do sim, da filosofia. Do Calvart lá e tal, é o outro totalmente o tal. Mas é isso mesmo. Então, a expressão de paternidade disso, ela é vivida mesmo, ela é sentida, ela é percebida, e isso é rico. Isso é maravilhoso. Né? Bacana, não? Não, e tudo isso está circunscrito à igreja ali, né? Esse sentimento de ser igreja e tudo mais. Mas por que isso? Porque quando você não entende o Abba, quando você não entende a paternidade, você vai se relacionar com Deus como uma troca? O Deus, entendeu? Né? Mas um Deus mundano. Um Deus pagão. Né? Pagão. Mundano nada, desculpa a expressão. Um Deus pagão. Por que o Deus pagão? Porque no conceito pagão, eu ofereço algo a essa divindade e ela, em troca, me oferece algo. Ela me pede algo. Então, eu faço essa troca. Por que isso agrada a maioria da população? Porque eu sou participante nesse processo. Entendi. Eu sou participante. Então, a divindade passa a me dever um favor. Então, na verdade, eu sou a divindade. Sim, exato. Não sei se... Sim. É aquela história do gato e o cachorro em casa, que quando você trata bem o cachorro, ele diz assim,
meu Deus, eu sou tão bem tratado, esse meu dono é Deus. Esse dono é Deus. O gato não. O gato você trata ele bem e diz assim, eu estou sendo tão bem tratado, eu sou Deus. O gato se acha Deus. Sim. Então o ser humano, às vezes, ele se acha Deus nesse sentido de que ele manipula a divindade. Então eu vou numa esquina, ou eu vou no monte, isso. Vamos mexer com as Exato, duas, ou eu faço uma penitência, mexer com 3. Isso. E esse meu esforço, a divindade se sentirá o quê? Obrigado. Obrigada, no melhor dos termos, a corresponder à minha atitude devota, piedosa, quebrantada. Quando, na verdade, no fundo, foi tudo orgulho. Por isso que quando você se relaciona com Deus, ele sendo um Pai gracioso sobre nós, ela quebra o meu orgulho. Ela me arrebenta, porque não sou eu que fiz. É ele que decidiu. Eu só respondo a esse amor, mas respondo em amor, não respondo ao amor. Até a boa obra não é uma resposta ao amor em si, mas é uma resposta de amor ao amor. Então não cansa. Não cansa. Então por isso que esse conceito de igreja, quando eu tenho o conceito de que Deus cuida de mim, Uau. Jesus ensinou a orar ao Pai o quê? Pai nosso. Não foi Deus nosso. Isso. Deus nosso que estás no céu. Não foi. Outra quebra de paradigma dele em relação à nação de Israel. Porque lá você pega Davi orando os Salmos, Davi Deus, porque Deus. Aí Jesus falou assim, não, vocês vão para um outro tipo de relacionamento. É Pai. Então, é esse conceito. Afinou, né? O burilou o negócio. É muito sofisticado. Então, quando eu me sinto, quando eu acho que eu posso manipular a divindade, eu deixei... essa divindade passou a ser ídolo, porque ela é manipulável. Sim. Então, quando aí a divindade não é mais divindade, ela é um ídolo. E eu passo a ser o quê? A divindade, porque tem que satisfazer o meu desejo, porque eu fiz a minha parte. É um discurso até evangélico, faça a sua parte. Legal, né? O evangelho é meio coach, né? E também. Entendeu? Mas já era um discurso anterior. Sim, exato. Então, por exemplo, só porque eu subi ao monte, eu acho que agora Jesus é obrigado a me dar o meu pedido de oração. E se ele me responder não, eu fico chateado, eu saio da igreja e aquelas coisas todas, né? Olha que interessante, para onde a gente foi aqui, né? Nossos devaneios aqui de conversa. Poxa, a gente nem começou. Não, muito legal. Ele me fez aqui, ele mandou para mim umas 5 perguntas, não respondi nem a primeira. Só pergunta de tese de doutorado. Coisa difícil demais para minha vida, ele quer me complicar aqui. O homem é bom demais. Não, mas você está falando aqui, e é interessante essa coisa, porque... E aí envolve talvez os desafios, né? Porque vamos pensar historicamente de igreja brasileira em 2 aspectos, né? Você tinha uma igreja ali até os anos 90, 2000, talvez, era essa igreja histórica, era essa igreja muito dogmática, talvez, muito usos e costumes. Muito. Estou falando besteira, não? Não, tinha bastante. Né? E de repente a gente vai para uma igreja agora em que Deus me aceita como eu sou. Que esse é o desafio, talvez, que a gente vive hoje, ou não? Buscar a gente porque quando você falou do ídolo, eu pensei nisso. A gente transicionou, né? Muito rápido. Isso. E nessa transição a gente não deu tempo de maturar a coisa. Acho que a gente ainda está nesse processo. Legal isso. Por exemplo, é igual uma igreja que cresce muito rápido. Você não tem tempo de formar discípulos. Vamos supor, você está hoje pastor de uma igreja de 300 membros, 400? Isso. Vai lá. Vamos supor que até o final do ano Deus te dê mais 1000 pessoas. Uau. Você não tem tempo hábil de discipular. Preparar uma liderança. Aí você não vou receber essas pessoas, eu não vou batizar porque eu não discipulei. A igreja de Atos batizou 3.000 numa pregação. Numa pregação. Não, mas tem que discipular primeiro. Não, você não entendeu. Você está querendo institucionalizar o processo. Entendeu? Engessar, né? Engessar o processo. Calma aí, cara. Dá um tempinho. A coisa vai se encaixar. Eu penso muito nisso, o Misael. Eu gostei do que o senhor falou, dessa questão, nessa transição, essa maturação. Como é que faz isso?
Eu acho que tem muita gente... perguntando isso para um bispo, pra gente. Porque eu acho que tem muita talvez gente... esse seja o desafio do senhor. Tem muita gente... Não, sem sombra de dúvida, o pós-Covid mudou o mundo, de alguma maneira. Se melhor para pior. A gente fala muito isso, embora eu não sei se mudou tanto igual a gente acha que mudou. Acho que o ser humano talvez tenha até piorado. E essa é uma tendência. Uhum. Mas, por exemplo, a gente tinha uma igreja, quando eu me converti, por exemplo, eu tive que parar de jogar futebol, porque era pecado jogar bola. Quando começou a liberar a bola, um dos fundadores da Wesleyana, eu estava lá em Xerém, lá no centro de convenções. Lá em Caxias. Em Caxias ali e tal. E aí um dos fundadores, olha aí, o diabo entrou dentro de uma bola. Um estava jogando bola, é por isso que eu chuto ela, porque o diabo está aqui dentro, então toma a capeta, tal, bobagem, coisa de moleques. Mas a gente passou disso. E depois começou a ter um processo de maturidade desse conceito de santidade. Porque a santidade estava no vestir-se. Era exterior, né? Era o exterior. Tá. A gente falava assim, o interior reflete do exterior. Mas, na verdade, a gente queria empurrar o exterior para dentro do interior. Quando você diz assim, não, gente, isso é uma bobagem, não está nisso, vamos lá. Aí a turma agora abraçou o quê? O outro lado. Quer dizer, agora pode qualquer coisa. Então a gente pode ir na igreja de qualquer jeito. Entendeu? Pode ir com a roupa transparente. Né? Eu, por exemplo, eu acho que algumas cerimônias de casamento eu tenho até vergonha de ver algumas madrinhas. Vou falar. Tô velho. Pronto, falou. Já falei. Tá bom. Eu tenho vergonha de ver algumas madrinhas, algumas noivas. Assim, eu acho que não estão. Elas esqueceram que rito, né? E que nós estamos num ambiente cristão. Aí depois ainda tem baile. Então a gente esquece que. E eu, quantas vezes eu tive que ir embora? Porque eu falei assim, eu não consigo. Sim. Eu acho que a minha parte já foi feita. É o profano e sagrado. Isso é mais ou menos essa mistura isso, né? De meio profano. Eu não sei se o profano... É profano no sentido filosófico. No sentido filosófico não, da coisa, não né? de humilhar ninguém. Não. Claro. Mas, então, acho que a gente teve esse abraçar do outro lado. Mas não sei se a gente está conseguindo achar esse equilíbrio na mesma velocidade. Acho que esse é o desafio. Eu acho que é trazer um pouco esse equilíbrio, de mostrar o seguinte, gente, eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Então, eu posso me vestir, eu vou falar de roupa, brinco, mas agora eu posso botar tudo também. Então, eu acho que é um... Agora, e é muito difícil hoje, no mundo moderno, esse tipo que a gente tinha nos anos 70, a época dos militares, que era mais assim, a gente tinha aquele conceito do pode e não pode. Hoje, como é tudo relativizado, do Bauman, né, na sociedade líquida e aquelas coisas todas. Então, como você tem isso hoje, dizer para alguém que não pode é xingar a mãe. Porque diz, eu posso, e aí... Sim. Então, eu acho que o processo da maturidade vai vir nesse processo de mostrar o que de fato deveria ou não deveria. Eu posso, mas não devo. Até onde eu posso? Sabe? Eu acho que até onde... Porque essa questão que trouxeram de que cada um tem a sua verdade... Então, a pessoa está na igreja e acha o seguinte, essa é a minha verdade. Então, ele está em casa, por exemplo, e ele acha que ele não frequentar o culto, ele está bem porque ele tem Deus. Eu não vou julgar isso. Uhum. Mas eu tenho dúvidas. Porque a igreja é a comunhão dos santos. Não é o isolamento dos santos. É a comunhão dos santos. Ou não é? Sim. Não é o isolamento dos santos. Eu não posso ir porque eu estou doente, eu sou idoso. Sim. Não. Mas aí é outra história. É a minha dificuldade com desigrejados, ou os tais desigrejados. As pessoas querem Jesus, mas não querem igreja. Não querem igreja. Eu sou crente fora da igreja. Muito bacana esse tipo de conceito. Mas se você pretende ir para o céu, você precisa se acostumar, porque... Não é a comunidade? É a comunidade. Eu penso que a pessoa corre um sério risco, porque aquele que se isola, diz Provérbios, insurge-se contra a verdadeira sabedoria e é arrogante, é egoísta, diz Provérbios. Olha... Porque existe muito assim, será que eu sou tão espiritual assim, que eu sou tão santo assim, bom assim, eu sou tão bom assim, que não tem uma igreja nesse mundo hoje, de que na minha época que eu me converti era Assembleia Quadrangular, Batista, Metodista, Presbiteriana e olha lá.
Tá? Hoje é um universo de comunidade, tem parede preta, roxa, amarela, tem para tudo quanto é gosto. Nesse universo não tem nenhuma que eu possa, pelo menos, me encaixar. Então eu acho que talvez exista muito egoísmo. Claro que existem razões, às vezes, que fazem que as pessoas... A igreja às vezes, fere muita gente, machuca muita gente. Sim. Eu mesmo tive um episódio, se você me permitir... Bom você tocar isso, bispo. Sim, eu tive um episódio, eu era pastor em Nilópolis. Olha. Isso nos anos... Foi 92 a 95. Nesse período, em Nilópolis, eu tive, por exemplo, uma irmã me chegou e disse assim, pastor, o senhor pode visitar o meu irmão? Eu disse, mas por quê? O hospital mandou ele para casa porque ele está com câncer terminal. Então, ele já não... Ele sente dores terríveis e tal. Mas eu fui descobrir a história dele. Ele era membro de uma denominação, de uma igreja forte, e ele trabalhava na padaria. No carnaval, sim, aquele clube de carnaval encomendou pães. E ele foi levar os pães 5 horas da manhã, logo quando abriu, eles chegaram mais cedo, 5, 6 horas da manhã, uma coisa assim. Sim. Ele foi levar os pães na padaria, lá no clube. Deve ser para lanche, para, sei lá, o cara comer pão com mortadela, sei lá, misto quente, sei lá. Ele foi levar os pães. Quando ele está saindo do clube, uma irmã da igreja o viu, mas não cumprimentou. Não. E chegou para o pastor e disse, pastor, nós temos uma pessoa que pulou o carnaval. Olha, é porque ela viu uma coisa, mas enxergou outra. Uau. Aí contou. O que o pastor fez naquelas épocas? Isso lá atrás. O pastor simplesmente excluiu ele de púlpito. Naquela época se fazia isso, nos anos... Então, se eu fui lá em 92, ele já estava muitos anos fora, então provavelmente deve ter sido nos anos 70 ou 80. Vamos pensar nisso aí. Sim. Então, no auge de período militar, ditadura, aquela coisa toda, no auge disso. E ele, então, estava no culto, foi excluído publicamente, não teve direito de defesa, ninguém procurou, ninguém quis saber, ninguém conversou. Ele saiu dali, se fechou e abandonou a igreja. Viveu esse tempo todo longe, adquiriu um câncer. E agora está numa fase terminal. Eu, quando chego diante dele ali, vejo aquele homem, saindo da sua boca aquela secreção de câncer. Eu olhei para ele e me fiz a seguinte pergunta, olha, eu estou aqui em nome daquela igreja para te pedir perdão. Uau. Você me perdoa? Porque nós erramos com você. Eu me coloquei, dei uma de Daniel, na Bíblia, né? Eu me coloquei e pedi perdão a ele. Como está muito aí aquela ideia, o lugar de fala? Aí eu disse, olha, você me perdoe, você nos perdoa. Aí ele olhou para mim com lágrimas e disse, balançou que perdoava. Aí eu disse para mim assim, você quer voltar para Jesus agora? Claro que teve outros diálogos, eu estou resumindo aqui. Claro. Aí ele disse que queria. Eu falei, eu posso orar por você? Posso. Orei por ele. Ele não falava mais, ele não conseguia, só mexia assim com a cabeça. Orei por ele e tal. Nos despedimos, fui embora. A irmã dele me disse que até aquele momento ele gritava de dores, sentindo dores na cama, tal. Depois que eu fui embora, uma semana mais ou menos depois, Jesus recolheu ele. E ela disse que daquele momento, daquela oração, até a partida dele, ele não deu mais um gemido. Olha só. Porque a maior dor dele não era do câncer. Era do que a vida tinha ferido a sua alma. Então, esse é o cuidado que a gente tem do ser igreja. Sabe? Então, tem muita gente. Então, às vezes, há casos em que a pessoa está fora e você diz assim, de fato, erraram com ele. De fato, a gente erra com muita gente. Eu talvez tenha errado com muita gente. Sim. Não vou me eximir disso. Claro. Mas muita gente que está falando aqui, fora, eu tô lembrando de alguns erros que eu já fiz. Mas muitas pessoas que talvez estejam fora, estão fora por orgulho. Porque será que não é possível? Então, a igreja é esse lugar de comunhão, Eu sou apaixonado por igreja, né? Eu gosto de culto, eu gosto de crente, eu gosto de... Entendeu? Acho que é isso que eu vou pro céu mesmo. Tem que ir pro céu. Entendeu? Não, eu às vezes, quando o culto até é bom, eu falo, Jesus, já volta agora, que aí já... Bom demais, não precisa nem mais pagar imposto de renda, graças a Deus, vamos embora, a gente já vai daqui direto.
Isso é bom, hein, gente? Não precisava pagar imposto. É bom demais, não é? Bom demais. Podia acontecer, né? Então... Mas é isso, bicho. E pensando nessa questão ainda multigeracional, né? Que a gente tá, isso não está aqui no... Você está falando, estou lembrando aqui de questões, né? A gente vive hoje, essa geração, e é muito complicado, né? Eu tava me analisando esses dias, que às vezes a gente olha, nossa geração não quer nada. Não, mas é um outro universo que elas vivem. Claro que talvez elas não viveram as dificuldades financeiras, vamos colocar assim. Os apertos que a gente passou. A gente não tinha tanta variedade e acesso. Nós não tínhamos acesso. Não tinha. Para fazer um trabalho na escola, tinha que ir na biblioteca. Era isso. A Barça era para quem? Era objeto de luxo. Luxo. Uau. Era objeto de luxo. Não, a cobiça... Não, exatamente. A cobiça... O fulano tem uma Barça. Tem Barça aí? Tem. Era... né? Mapa Mundi, né? Mapa Mundi era... Então, eu fico olhando hoje, por exemplo, a minha filha, né, de 5 aninhos, que ela tem caixas e caixas de brinquedo. Minha mulher teve que comprar caixas, porque... E a gente continua... Se tivesse uma boneca, um carrinho... Já era... Cara, eu brincava pegava lata de óleo, botava areia dentro ali e fazia... carrinho de rolimã. A gente montava, né? Mas essa dificuldade, e é um pouco daquilo que o senhor falou, né? Que a gente vivia um tempo de é proibido proibir, de tudo é proibido, e hoje é proibido proibir. Nós temos, a gente conviveu com o extremo e convive com o outro. Outro. E aí é que tá. Será que a gente está preparado hoje para dialogar com essa nova geração? Ou a gente está até falando um pouquinho antes de começar. Eu vou pegar meu exemplo, aqui. Posso pegar? Por favor. Eu tenho 60 anos. Como é que eu vou comunicar com um pré-adolescente? É muito difícil. Primeiro que ele vai me ver como um avô. Eu fui pregar numa igreja lá na Bahia, aí a Tânia deu a saudação e depois eu preguei. Quando nós acabamos, fomos à porta e tal, aí uma irmã veio com um filhinho dela, garotinho. Aí ela contou pra gente que ele olhou pra Tânia e falou assim, quando eu comecei a pregar assim, mãe, aquele é marido dela? Aí a irmã, é marido dela, sim. Mas ele é velhinho pra ela, né? Porque eu tenho cabelo branco, né? É velhinho pra ela. Aí eu olhei pra aquele garoto e ai, que lindinho. Vou te pegar, rapaz. Mas é difícil comunicar, porque eles vão me ouvir, porque eu acho que eu ainda tenho algum assunto de interesse, eu acho que tenho alguma inteligência, algum carisma, mas isso talvez não os faça... não os coloque numa zona de interesse, onde ele se interesse pelo tema. E aí, talvez, as igrejas, por favor, e falo como bispo mesmo, minhas percepções, que na liderança a gente vai ter que ter vários níveis de geração liderando com a gente. A equipe pastoral não vai poder ter só presbíteros de idade, ou só diáconos idosos. A gente vai ter que ter uma escala porque como é multigeracional, eu preciso me comunicar com os idosos. Isso, exatamente. Essa é uma outra falha que a igreja está tendo. Sim. A gente está querendo só olhar para adolescente e pré, que é maravilhoso, mas os idosos precisam de atenção. Como se comunica com os idosos? Conversa de idoso é de velho. Cara, desculpa aí, não me matem, não. Não, são 2 idosos falando aqui. Então, eu tô nessa fase, eu já tô na fase de ARA2, entendeu? Não, de simvastatina, de consulta médica, endoscopia, colonoscopia, a conversa é essa. Eu já tô nessa fase há algum tempinho. Então, mas eu penso que a gente precisa criar um gap, né? Um grupo de apoio pastoral, que é um grupo de liderança onde você tem também a multigeracionalidade. Eu preciso que nessa liderança, nessa pirâmide de liderança, se a gente for colocar assim, ilustrativa, de que aqui embaixo a base o povão, mas é que eu tenha contatos, que essa voz se multiplique. Então a minha voz precisa se multiplicar. Se conecte. Ela tem que fazer sentido. Ela tem que, por exemplo, uma pregação de domingo à noite, por isso que às vezes a gente tem que ter um culto geracional de pré-adolescente. Porque tem que fazer sentido para ele. Eu me vi pregando um dia que aí eu notei que a minha geração era outra, eu já tinha passado.
Eu fui pregar aqui em Xerém, no Centro de Convenções de John Weller, tinha uns 700 adolescentes, 800. Eu estou pregando normal e eu comecei a falar que eu tinha um Fuscão 70 e que eu tinha um toca-fita de bandeja. Eu sei que o pastor Misael sabe do que eu estou falando. Mas eu entrava na central de Petrópolis, eu puxava aquele toca-fita e tal. Primeiro que ele não sabe o que é fita. Toca-fita de bandeja, um Fusca 70, descarga Cadron. Uau. Entendeu? Não, isso aí eu tô falando em língua estranha. O cara não. Então, eu tô até pregando, mas não consigo me comunicar mais. Então, e esse é o intervalo geracional. Ali eu percebi que a minha geração com aquele grupo já tinha passado. Por isso é que eu preciso de ter alguém que me ajude nessa transliteração. Uau, ou nessa tradução, legal. Entendeu? Que a minha linguagem, ela alcance quem? Aquela geração e faça sentido para ela. Então, quando eu disser a alguém assim, olha, não colar, eu como 60 anos, se eu falo para você, não cole na escola, não sei se fala hoje colar, como é que fala? Olhar... Eu acho que ainda tem. Deve ter a cola, talvez fale ainda. Não cole. Quando alguém olha e assim, tal, é porque eu sou idoso, velho. Mas quando um aluno estudioso fala, olha, eu nunca precisei colar porque eu sempre estudei, aí o cara é relevante na sociedade, o cara é um influenciador interessante, que diz eu nunca colei, eu nunca fiz isso, isso mexe com eles, porque essa geração, quando alguém diz a geração de hoje não quer nada, não é verdade. Olha o Descende. Concordo. Exatamente. Encheu 3 estádios, vai encher agora, nós vamos ter em Belém e vamos ter no Nordeste, eu acho. As inscrições já estão quase encerradas. Descende evento evangelístico, né? Só de jovens. Só de jovens, olha só coisa. É um dia inteiro em jejum, gente. E está lotado de jovens. Por que eles não querem? Porque talvez a minha comunicação não está sendo eficiente para eles. Não é que eles não querem. É porque a geração de jovens hoje, eles estão ansiosos por abraçar uma causa, não discursos. Causas. Legal isso, hein? Nós precisamos descobrir quais são essas causas de interesse deles e a gente fazer essa comunicação fluir. Então, o pastor Misael, que é mais novo que eu, já consegue se comunicar melhor com uma geração mais nova. Mas o teu filho já vai se comunicar melhor com a geração dele do que você. Certo? Tanto é por isso que tem conflito entre pais e filhos. Você diz uma coisa, o filho entendeu totalmente outra. Não é que o filho não te ama. É que não faz sentido para ele. Isso, não faz sentido. Não faz sentido para um filho assistir Jornal Nacional, pô. Já foi. Então, para nós idosos, vou assistir o Jornal da Record, vou assistir o Jornal da Globo à noite. Para mim, com 60 anos, alguém com 70, faz sentido assistir o Jornal Nacional. Mas para a geração digital, para que eu vou assistir televisão? Nem assistem. Não tem mais. Streaming, olhe lá, e daqui a pouco nem mais isso. Então, não, meu filho, ele tá tocando guitarra, né? Aprendendo e tudo mais. E aí eu falava pra ele, pai, como é que você fazia para poder pegar as coisas? Porque ele quer ouvir a música, bispo, ele vai lá no YouTube, seleciona o que ele quer. É muito louco isso, né? Essa popularização da internet, essa avalanche, né, de informações. As prateleiras do mercado ficaram mais cheias e muito mais cheias. Muito mais cheias, que gera até dificuldade de escolha. Claro. Não. Já aconteceu comigo, eu queria ver um filme, nem lembro o que era. Você fica meia hora escolhendo. Eu falei... Quando a gente só tinha a Globo, a gente era aquele que passava no Telecine, na segunda-feira, crente. Você vai lembrar... A Tela Quente. Tela Quente. É o que passava na Tela Quente, é o que você assistia. Não, e música? Quando a gente queria gravar música, que a gente está querendo na época, deixava a fita cassete pronta na rádio. Lembra disso? Isso aí é coisa... E quando dava o comercial no meio da música... Aí matava a gente. Ou quando melhorou um pouquinho isso, que era... os DVDs lá, aí você botava para gravar
no horário tal, porque você estava no culto. Eu gravei, eu botei para gravar uma vez, eu me lembro, Olimpíadas. Abertura de Olimpíada, que eu tinha culto. On demand. Aí aquela coisa, aí fazia e tal. Então, mas isso hoje não faz sentido para essa geração. Eu não estou nem aí para isso. Eu fico vendo, né? A gente ainda pegou a questão da TV por assinatura, por exemplo. Meu filho não tem nem noção do que é isso. É YouTube. Acabou. Porque ele escolhe o que ele quer. Então, aí... E aí entra nisso que você está falando, né? Como liderança, aí talvez valha aqui, nós como líderes da igreja, ou na igreja, não da igreja, mas na igreja, eu penso que a gente precisa facilitar essa comunicação, tendo ao nosso lado pessoas que... Por exemplo, eu toda terça-feira eu faço mentoria com 21 pastores jovens. Que legal. Estou tentando me comunicar com eles. Isso é bom até para o senhor, porque o senhor vai reciclando também, né? E aí eu vou passar das minhas experiências. Isso. Entendeu? Como é que o senhor fazia? Ou como é que o senhor faz? Ou como é que o senhor faria? Eu digo, eu acho que eu faria assim por causa disso. Eu disse, poxa, bispo, legal, tal. E o que é a minha intenção? A minha intenção não é formar Fernandinhos, Ramsés, pequenos. Não. Eu quero que eles sejam eles. Eu quero que eles sejam jovens. E eu tenho dito a eles, interessante, eu tenho dito a eles que eles têm até os 40 anos para errarem. Entendeu? Eu acho que todo pastor até os 40 anos ainda tem direito de... Mas depois não, né? Porque dos 24 a 40 já deu aí, o quê? 16 anos de pastorado? Anos, aí já... Aí, mais de uma década, né? Aí já deu para... É igual um professor iniciando a tarefa numa sala de aula, ou no preenchimento de uma coisa, é natural você compreender o erro. Agora, depois de 15 anos de sala de aula, o cara cometer a mesma bobagem, não. Mas eu tenho tentado me comunicar com eles, não no sentido de formatá-los, mas de que eles evitem cometer alguns erros que eu cometi. Por exemplo? Eu já fui muito cabeçudo com o sentido, às vezes, de liderança. Eu, por exemplo, com o bispo Gessé, eu me arrependo tanto de um dia ter brigado com ele. Entendeu ou não? Lidar com um presbitério, com a junta. Eu já tive alguns erros de intolerância mesmo. Não porque eu fosse maligno, nada disso. É porque é natural do jovem. Entendeu ou não? O ímpeto. Por exemplo, eu pregava gritando. Aí, quando chegava com 25 minutos, já começava a ficar rouco. Eu achava que eu ia ganhar no grito. Aí eu fui aprendendo que quando a gente... o argumento aqui é forte. Eu tenho que ter argumento. Eu posso pregar 25 minutos. Mas desde que eu tenho argumento, eu preguei, ué. E talvez foi melhor do que o cara que falou uma hora gritando no meu ouvido. Então, por exemplo, eu fui assistir um pastor jovem, ele me pediu para orientar, um desses. Aí ele está com o microfone assim, ó, mexendo aqui. Eu sei que... Aí, quando acabou, eu falei, rapaz, o que o microfone é para você? Não, o microfone é importante. Eu falei, não pareceu, entendeu? Não, porque você estava querendo jogar ele fora. Então, aí ele riu muito e falou assim, poxa, bicho, obrigado. Então, assim, são posturas. Eu vi, por exemplo, um camarada, um desses que eu estava mentoreando um tempo atrás, ele estava com uma camiseta num culto, até numa transmissão. Na hora que ele foi levantar a mão, assim, na hora de um culto, aí ficou parecendo a barra da cueca, Calvin Klein. Aí, eu falei, cara, bispo, mas deu para ver? Eu falei, não foi só eu, não, foi todo mundo. Eu falei, então melhora isso. Então, às vezes, alguns erros, assim, algumas posturas, que não é formatar ninguém, é um aprimoramento. Eu acho que eu posso ainda... Agora, aceitar ou não, acatar ou não é do cara, né? Mas eu acho que eu ainda posso facilitar o caminho. Mas talvez essa não seja a riqueza da igreja. Que aí um pouco... O senhor começou a falar e acabou que acho que a gente não... Da multigeracionalidade e da intergeracionalidade. Isso. Que, por exemplo, quando você... Eu convivi com os fundadores da Igreja Wesleyana. Olha, que legal. Não com todos, mas muitos. Era rico ouvir Dejair, Vanderlei Melo, falando do início da igreja. Do cenáculo ainda na Metodista, dos quebrantamentos. Então, quando eu olhava um Dejair, e você conheceu bem o presbítero Dejair, eu tinha uma admiração por ele, um respeito. Por exemplo, quando eu fui eleito bispo, ele me colou na hora. Ele agarrou comigo feliz da vida e disse...
eu vou te ajudar aqui. Se você não pode errar aqui, aqui e aqui. Olha que legal, coisa linda. É um senhor que viu quem? O fundador, o Delmício, viu o bispo Gessé, ajudou essa turma toda, e agora está preocupado com... Porque eu era como se fosse um filho dele. Filho dele, isso aí. Então ele tá preocupado. Eu não vejo nisso ele querendo me aformatar. Claro. Eu não estou querendo colocar uma camisa de força, estou querendo vê-lo dizendo assim, o Rames, não erre nisso, entendeu ou não? Isso aqui foi muita bobagem, entendeu ou não? Então, aí, por exemplo, você conviver com umas irmãs de oração, você olhar para aquelas senhoras assim, por exemplo, quantas vezes eu me emocionei como pastor, hoje eu já não tenho isso, eu chegar na igreja de surpresa, numa manhã de consagração, ou até fora disso, e eu ver que lá que tinha 4, 5, 6 irmãs de joelho orando por mim, cara. Eu digo, gente, eu sou devedor essa turma aqui. Isso é extraordinário. Hoje mesmo, hoje eu recebi da cidade de Jequié, na Bahia, uma irmã me disse assim, ontem, bispo, nós estávamos orando pelo senhor e pela sua esposa. Entendeu? Eu tenho um pastor que toda madrugada ele ora por mim, lá em Vitória. Aí eles, bispo, orei pelo senhor hoje. Aí eu sempre respondo, olha, é isso que me impulsiona. Essa de Jequié, eu disse assim, quando você ora por mim, pela Tânia, você está realizando a missão junto com a gente. Então, são pessoas de idade diferentes e que a gente tem percepções da vida diferentes, mas que podem comungar perfeitamente. Sim. Por isso, vou levantar uma outra hipótese. Eu creio que, de vez em quando, a gente devia promover um cultão. Mesmo que eu tenha os cultos multigeracionais. Eu penso que a gente devia promover talvez numa Santa Ceia, talvez. Se fosse o ceia, ou que fosse para celebração. Para isso, né? Pais e filhos juntos, entendeu ou não? Eu gosto muitas vezes desse tipo de culto, assim, as gerações juntas. Sabe? Você pegar, por exemplo, os avós que vão sentar com os filhos, que vão sentar com os netos, tudo ali no banco ali. Entendeu? Eu acho que isso é simbólico. Eu acho que isso está sendo esquecido. Sim. O que era lá atrás, nos anos 70, era assim, que as crianças ficavam balançando o pé no banco, os filhos ou os netos. A gente criou os multigeracionais, show de bola, mas por que não, de vez em quando, a gente promovesse essa interação, E aí o desafio é de fazer um culto comunicativo para todo mundo. Que legal. Para todo mundo, entendeu ou não? Que legal. Por exemplo, a Central de Petrópolis aqui mesmo, você conviveu, você tem lá os surdos. Eles convivem no nosso culto. Verdade. Sabe qual foi o desafio? Foi quando a Wanda... Vânia, obrigado. A Vânia chegou para mim e para a Tânia e disse assim, eu queria que você fosse no retiro dos surdos. Uau! Aí nós fomos. Foi uma casa aqui, perto do Morém, aqui, que eles alugaram. Eu confesso a você que quando deu umas 3h30 da tarde, eu não aguentava mais. Porque eu não sabia falar, eu não falo com eles, eu não tenho Libras. A Tânia hoje tem Libras, mas eu não tinha Libras naquela altura. E aí eu ficava ali só fazendo aquele coraçãozinho e ok, joinha, coração, joinha. Imagina você ficar de 9 da manhã até 3h30 da tarde assim. Aí eu chamei a Vânia. Falei, Vânia, eu preciso de um favor teu tão grande. Pois não, pastor, fala. Eu disse, você não me libera, não? Aí ela disse, mas por quê, ô pastor? Eu falei assim, porque sinceramente eu estou cansado, assim, não é deles. Eu não tenho assim, é difícil e tal. Aí ela falou assim, agora eu libero o senhor. Eu falei, por quê, Vânia? Porque agora o senhor entendeu o que eles passam no nosso culto. Eu disse, Vânia, você podia ter me falado, não precisava me castigar, não, brinquei com ela, né? Mas essa é uma outra geração. O autismo hoje é outra geração. A questão da inclusão, né? Eu fui, por exemplo, na Igreja Central de Vitória, no Natal, preguei no Natal lá. E quando eu acabei de pregar, veio um garoto. E eu li que ele quando eu digo li, minha percepção, que ele era autista. Ele tinha, não é, né? Ele tem ou é? Ele é. Ele é autista. E ele me deu um selinho. Um selinho, assim, para eu botar na Bíblia. Sim. Eu aceitei, agradeci, fiz aquele sorriso e de fato, fiquei feliz. Quando eu sentei, eu fui perguntar ao pastor Carlos Eduardo, o Cadu, né? Eu falei, ô Cadu, ele me deu isso lá, bispo, isso é o jeito dele de expressar que ele gostou demais do senhor. Uau.
Aí eu falei, puxa vida, né? Eu falei, As eu linguagens perdi do a amor, chance, né? cara. Mas eu não estou acostumado. Então, é essa interação, à medida em que a gente vai tendo público, a gente vai aprendendo a lidar com isso. Agora, de alguma maneira, eu preciso fazer com que ele participe desse culto. Como? Tá aí posto o desafio. Eu não tenho respostas. Eu tenho as perguntas, né? Entendeu? Então, eu acho que esse multigeracional e intergeracional, essa isso. coisa de como... Eu acho que a gente precisava um pouquinho mais disso, entendeu? Acho que a gente pensou muito no multi. E nesse multi nós estamos esquecendo os idosos. Sim. E não se engane. Se o teu filho for pastor um dia, ele vai pastorear idosos, porque o Brasil está envelhecendo. Sim. Nós não vamos pastorear jovens. Até porque os jovens da igreja estão tudo indo embora. Estão procurando outros estados, outros países. Então, outras coisas. Nós vamos pastorear velhos. Então a gente fala, eu não quero igreja de velho, mas na verdade você vai ter. Então a gente está esquecendo um pouco os idosos e tal. Mas eu digo a você de que essa interação para mim é não esquecer, entendeu? Imagina a turma de adolescente, por exemplo, abraçar os idosos e fazerem visitas, que é uma coisa meio esquecida hoje. E velhinho ama isso, entendeu? Não. Sabe? Ô, vó, a senhora pode orar por mim? Vai ganhar. É tipo aquela avó adotiva da fé, a avó da fé, a mãe da fé. Sabe? Eu acho que a gente pode criar algumas coisas assim que vão fazer participação. São coisas simples, né? Iniciativa simples. Não vamos não complicar. Precisa do mega ultra. Não vamos complicar. Que a gente volta que a gente estava falando há pouco, né? Da igreja mega ultra. Ô Misael, você vai numa churrascaria, você pode ter o melhor ambiente com tudo, o melhor ar-condicionado, o melhor fogão a lenha, você pode ter tudo. Mas se a comida for ruim, filho, se a carne não é boa, não adianta, filho. Entendeu? Você pode ter. Que essência, né? Você pode ter o melhor data show, a melhor guitarra, mas se não tiver unção. Você pode ter o melhor terno, mas se tu não sabe pregar na unção de Deus, se tu não conseguiu interpretar bem o texto, não flui, cara. Porque o melhor não é o ambientes são bons. Claro. Vamos pegar, por exemplo, como é que se processa o vinho? Não é lá no como é que chama? Do barril, né? Sim. Oh, meu Deus. O odre. O odre. Isso. Então a gente fala muito, a gente não fala do odre. Sim. A gente fala do vinho. Claro que o vinho é que interessa. Sim. Mas o vinho só consegue ser vinho se tiver um odre. Isso aí. Então as estruturas são importantes. Sim. Eu não estou menosprezando as estruturas. Entendeu? Um bom som, uma boa... Eu, por exemplo, fui numa igreja recente, num estado aí, e uma bateria no altura, rapaz, aquilo, a gente vai ficando velho, aí eu entendo porque que os velhos já não começam nem a querer sentar na frente, sentar mais atrás, os idosos, coitados, e tal. Mas que a gente precisa precisar da estrutura, precisa, mas as pessoas são, sabe, aquele abraço de pastor na porta da igreja, aquele cumprimento. Eu conheci um pastor no Rio de Janeiro, ele já faleceu, que ele ia de banco em banco, cumprimentando, enquanto o louvor, era o jeito dele. Enquanto o culto estava pegando fogo lá, ele ia de banco em banco e conversando com cada membro. E o que ele conversava era o seguinte: aquele pedido de oração que a gente fez pelo seu marido na terça-feira já foi respondido? Ele lembrava Misael. E que isso, legal, aquela pessoa, o que aquela pessoa sente? Ela sentia o quê? E sabe, eu vou falar o nome dele, pastor Elcio Esteves Bafa. Ele era pastor da Wesleyana no Delamare, lá embaixo. Lá embaixo. O pastor Elcio, ele não esquecia o pedido de oração de terça-feira. Eu duvido qual de nós lembra. O Elcio não fazia. Agora, a igreja nossa, eu batizava 3 ou 4, o outro lá batizava 2, o outro 1 tal. O Elcio batizava 20. Por quê? Porque as pessoas falavam assim, esse se importa comigo. Isso é uma igreja. Mas isso não é cristianismo? Isso não? Então, qual é o desafio? Eu orei pela irmã terça-feira. No domingo eu deveria encontrar com ela. Quando eu digo terça, porque culto de oração e tal. Ou no GECEL, eu vou lá, eu encontrei com ela no domingo, e Deus já respondeu, mas a gente não lembra mais. Então, importa mesmo o que ela pediu? Foi importante mesmo para você? Você orou com empatia por ela? Isso é que é igreja.
É nesse sentido que eu digo que a gente precisa resgatar o que é a igreja. Entendeu? E é um desafio para mim. Eu não sou esse cara, não, tá? Estou longe disso. Mas eu preciso me cobrar disso, de que isso é importante. Eu estava um dia em casa e me lembrei de um pastor na Bahia. Liguei para ele. Na casa não, eu estava no meu gabinete. E liguei para ele. Ele atendeu, eu falei, pastorzão, pau. Ô, bispo, que surpresa, só ligando para mim. O que o senhor quer? Eu falei, cara, tá aí, eu não quero nada. Sabe o que eu estou me lembrando? É daquele jantar que você fez, que tinha aquela carne de sol. Entendeu? Não. E aquele aipimzinho frito. Tava um negócio e tal. Então fala com a minha esposa aqui. Aí ela ficou feliz de eu lembrar da janta e tal. Ela, vou passar para o meu marido. Aí passei para ela, devolveu a ele. Mas o que o senhor quer mesmo? Porque ele está tão acostumado, e as pessoas estão acostumadas assim, de um líder liga para o outro para pedir alguma coisa, que ele não se contentou e talvez não tenha, até o desligar, ele não entendeu. de que ele não entendeu a proposta, de que eu me lembrei dele. Não do serviço. Não do serviço. Não sei se... Perfeito, então isso é muito rico. Muito rico. Isso, eu gosto disso. Acho que isso, como um outro que eu liguei para ele, disse, estou sabendo que hoje é seu aniversário de casamento. Isso tem outros exemplos. Eu vou falar de um aqui específico. Ele disse, ô bispo, o senhor lembrou? Eu falei, lembrar não lembrei não. É que eu vi aqui no Instagram seu, e aí apareceu para mim e tal. Eu deveria ter lembrado, mas não lembrei, mas eu vi, bispo, obrigado e tal. Eu falei, eu estou sabendo que você vai jantar fora hoje? Aí ele, bispo, jantar fora é muita coisa, porque a gente está apertado e tal. Eu falei, não, mas eu estou sabendo que você vai jantar fora sim. Inclusive, eu estou sabendo que você vai no Coco Bambu. Aí ele falou assim, não vou, bispo, pelo amor de Deus, que isso é sonho. Eu falei, então acabou de acontecer, cara. Cadê teu Pix aí? Eu vou mandar agora para você. Que legal. Entendeu ou não? Então, não estou falando isso, por favor. Sim, claro. Mas eu acho que é legal esse tipo de... onde a gente olha para o outro e a gente mostra que a gente está com ele. Entendeu? Tá isso para mim é né? igreja, cara. Isso. Eu tive uma situação complicada ministerialmente lá em Vitória e eu recebi, por exemplo, o pastor Celso Florencio e a Regina e o Luiz Carlos Leite e Ceia foram lá me visitar e ficaram 3 dias comigo. Para mim foi fantástico, cara. Ele falou assim, eu vim aqui para ver, eu chorei com eles. Isso aí. Tá junto. Sabe aonde eu fui chorar? Não foi no Conselho Geral, nem no Ministerial Regional, eu chorei com eles. Porque eu falei, eu tenho ainda gente que... Vocês vieram aqui, não interesse de uma nomeação, de um benefício. Vocês vieram porque estavam preocupados não com o bispo. Vocês estavam preocupados. E isso para mim é a igreja. Eu me senti acolhido, Misael. É isso aí. Então, essa é a igreja sobrevivente, que ainda não aceita a questão de que o que é será, entendeu? Não. Eu posso transformar ambientes, eu posso melhorar a coisa, a começar por mim. Então, eu acho essas coisas ricas, eu gosto. Você me chamar aqui hoje, para mim, é uma honra. Então, tá com você é legal. Ter a sua amizade, da Lena, como eu fui na sua casa, a gente comer lá uma canjica, não, era um... Foi o que ela fez? Canjiquinha, canjiquinha. Foi canjiquinha. Para mim, isso é que você me recebeu na sua casa, cara. Isso para mim é bom demais. Então, isso é para mim... A igreja é fantástico, cara. Há uma igreja que sobrevive. Talvez ela não seja tão aparente. É como o caso de Elias, quando Elias pensou que estava sozinho, lembra? Aí Deus falou assim, não, eu tenho 7 mil que não dobraram, você está se achando a última Coca-Cola do deserto, ou a última Guaraná Jesus do Nordeste. Não, você não é isso. Entendeu? Ele falou assim, eu tenho, cara. Então tem uma igreja, tem muita gente séria, tem muita gente pagando o preço. Tem muito pastor, eu estou lidando com pastor, tem muita gente, tem muito crente levando a sério, tem muito cristão compromissado, desejoso, entendeu? Tem muita gente, tem uma igreja aí que talvez não esteja muito aparente, porque a gente tem a mídia, a gente tem isso tudo, quem tem carisma aparece mais do que o cara que tem, às vezes, o caráter em si, entendeu? Não. Mas que existe uma igreja, isso aí sem sombra de dúvida, entendeu? Não, e é legal o senhor falar isso, porque assim,
nesse tempo de rede social, eu me peguei, isso você falou aí, que viu, né, na rede social lá, no Instagram, eu me peguei esses dias, mandando parabéns, né? Meu irmão. Aí mandei pra ele. O teu mano? Meu mano, né? Então eu mandei. Eu falei, cara, peraí, cara. Deixa eu ligar pro meu irmão, cara. O que eu vou mandar? Claro, legal nas redes, mas. Eu vou ligar pra ele, pô. Vamos. Você entendeu? Humanizar o negócio. Que não sei se é essa às palavra. vezes eu tenho feito até chamada de vídeo. Pois é. Por que eu não posso olhar? Pois é. Tem isso, mas por que eu vou mandar parabéns? Isso. Se eu posso melhorar, se eu posso aproximar, eu posso quebrar o muro, entendeu? Exatamente. Essa barreira. Mas hoje ninguém mais usa. Quem disse? Eu não sou ninguém. Eu posso melhorar isso. Sim. Eu posso olhar no olho. Sim. Eu posso ter até conversas difíceis olhando no olho. Sim. Eu não preciso abandonar. Entendeu? Mas eu posso aproximar. Igual você vai ligar pro teu irmão. É teu irmão, cara. Isso aí. Entendeu? Vocês jogaram bolinha de gude juntos, vocês soltaram pipa juntos. Vocês já saíram do tapa juntos. Isso aí. Levaram a surra da mãe juntos, entendeu? Não, muita correada. Muita correada, pô. Aí agora faz aniversário, eu vou ficar só no. Não, Exato, faz uma chamada de vídeo, vamos cantar junto. Exato. Canta parabéns aí que eu canto aqui, Isso entendeu ou não? Isso Por que não? Por que não? Então acho que tem. É esse conceito de o que é ser igreja sobrevivente. E o que você está falando é interessante, porque eu estava vendo nas redes, né? Aquele Luiz Felipe Pondé, que é um ateu. O cara é ateu. Né? Claro. E ele falando da igreja, e falando bem da igreja. Os benefícios da igreja, né? Você viu? Eu assisti. Coisa linda. Ele acho que ele estava na CNN, ou Record, na televisão, News, uma coisa assim, exato. Ele falando, não, gente, o pessoal só bate, quer dar dízimo para pastor, quer não sei o quê. Não, mas lá eles constroem relacionamentos. Aí é lá que o cara consegue um emprego para o cara que está desempregado. Eu estava te falando que eu estou preparando uma palestra para amanhã, e um dos tópicos que eu abordo é o seguinte: tira a igreja. Eu estava agora, eu cheguei na sexta-feira, feriado. Na casa da minha irmã estava Carlos Afonso. Carlos Afonso é o comentarista da CNN, da Globo News e do UOL. Ele fala sobre direitos de internet, de tal. Ele tem sempre os comentários. Ele estava comentando sobre a venda a Meta vai ter que vender Facebook e Instagram, então ele faz os comentários. Ele está toda hora com o AC lá, com aquela menina do Jornal da Globo, ele está sempre lá. Então estavam na mesa, tinha a sogra dele estava lá também, lá de Botafogo, no Rio, estavam todos ali. Então a gente estava comentando sobre essas coisas de que a gente pode ser mais gente, entendeu? Que a gente precisa ser mais gente e de que a gente pode melhorar os ambientes apesar dessas coisas. E eu estava mostrando para eles as vantagens da igreja. Olha. Aí, só para você ter uma ideia, eu posso, você me permite? Por favor, bicho. Eu mostrei para eles, por exemplo, olha, eu faço superintendência de 73 igrejas. Não são igrejas enormes. Sim. Mas são 73 igrejas. Fiz uma conta boba. Sabe quantas toneladas de cesta básica, quantas toneladas de alimento a gente distribui por mês? Eu fiz essa conta. Igrejas pequenas, hein? Assim, 11 toneladas por isso. mês. Aí eles dois, a filha, que é a esposa que é uma advogada, e a mãe médica, ficaram 11? Eu falei, são 11. Só as nossas igrejas da Bahia e Espírito Santo e Pará. 11 toneladas. Pega o quanto pesa uma cesta básica, multiplica pelo número de cesta básica que cada. Eu botei 5 cestas básicas por igreja, que é o mínimo. 5. Eu não sei quantas lá na igreja tua vocês distribuem. Multiplica isso por mês, multiplica vezes 100, vezes 200. Então esse número assusta. Tira a igreja. Na pandemia, quem foram os primeiros a fazer máscara? Aquela máscara protetora? Não foi a China que quem chegou primeiro foi a igreja. Verdade. Rio Novo do Sul, lá no Espírito Santo, quando teve agora a enchente ano passado, sabe quem chegou primeiro? A igreja. Aleluia. Eu fiquei bravo com o poder público e fico sempre bravo, porque a igreja chega primeiro, por que eles não chegam? Entendeu? Somos nós que temos que arrumar colchão, pô. A prefeitura tinha que ter esse estoque, cara. Verdade. O governo tinha que ter esses estoques já prontos. A gente que tem que comprar, a gente tem que doar tudo.
Mas é a igreja, tira a igreja do bairro. Talvez a gente não... Aqui em Petrópolis, quando teve aquela tragédia em 2022... trouxeram, desculpa, crítica aqui também, trouxeram os caras lá do Rio de Janeiro para ajudar aqui, bombeiros, vieram de vários estados para ajudar aqui. O governo não tinha lugar para alimentá-los. Foi. A igreja que teve. A igreja, seja ela wesleyana, católica, sei lá quem mais, que providenciou comida para essa turma, cozinhou para eles. Nada, nós não estamos reclamando nada, sim, não. Sim. Mas tira a igreja para ver. Sim. Criticam a igreja, tira a igreja para ver o que vai. Nós somos um sal. Talvez a gente ainda não tempere na medida que era necessário, mas tira. Fecha as igrejas. Prendam tudo que é pastor, bispo também, pode prender. Prendam bispo, pastor, prendam músico, prendam todo mundo, bota todo mundo na cadeia, vai ver o que vai virar essa sociedade. É isso aí. A igreja, cara, a igreja tem uma influência na moral, na cívica. Sim. A gente ensina a respeito. Valores. O Misael, cada casal que você recupera, é menos um divórcio. E não é o divórcio em si, é aquela questão. É os conflitos que isso gera depois da sociedade. Da sociedade, nos filhos. Desdobramentos, drogas, cada drogado que você recupera, cada pessoa bebum que você ganha, sei lá, cada oração que Deus responde. Você olha no hospital, eu cansei de ouvir médico falando para mim, e até para pacientes da igreja, assim, o bom de ter paciente evangélico é que vocês se recuperam rápido, que vocês têm fé. Olha que legal. Isso é gostoso, a gente leva fé, a gente leva esperança, a gente acalma corações. Sim. E as pessoas acham isso ruim? Fecha a igreja, pá. Pois é. Entendeu? Faz uma proposta, vamos fechar tudo. Vamos parar. Vai ver que sociedade, que mundo vai ficar isso. É igreja, cara. Verdade. Igreja é um papel maravilhoso, mas tem gente que só vê a igreja como não pode, aquela coisa, né? Não pode beber, entendeu? Sou cansado de quantas vezes nessas condomínios, né? Quer dizer que o senhor não bebe? Bebo. O senhor bebo água, açúcar, refrigerante, bebo. Eu não existe só uísque para beber, não, eu não bebo bebida alcoólica, eu só abstenho, mas não é porque a Bíblia fala, eu não bebo porque eu julguei para mim que isso não serve para mim, eu não preciso disso. São valores. Só não quero, sim. Entendeu? Não. Mas só não quero, não quero. Não, assim como eu não gosto de jiló. Entendeu? Pode me oferecer, eu não gosto, entendeu? Não. Então, coentro, comida coentro, com coentro. Então, lembrei. Meu coentro, eu e o coentro. Aliás, eu gosto do coentro, ele que não gosta de mim. Ele que não gosta. O que eu posso fazer? É ele que não gosta, Misael. Não sou eu que não gosto. É ele, rapaz. Ele que me faz mal. Eu gosto, mas não é. Ele até numa peixada. Meu Deus do céu. Faz bem, mas ele não gosta de mim, mano. Ele fica louco pra sair. Capixaba. A muqueca capixaba. A baiana também é maravilhosa. Todas duas. Uma briga. Mas tem muita diferença? Tem nada, né? Tem, por causa da... É o dendê, a baiana tem o dendê, tem outras coisas a mais, ela fica mais encorpada um pouco. Mas fica outro tipo de sabor também, né? Entendi. Então, mas é isso, igreja é isso. A presença da igreja na televisão, na rádio, essa presença abençoadora. Por exemplo, você pode criticar, eu não gosto daquele programa de televisão, dos pregadores de televisão, esses caras ficam pedindo oferta. Mas quem está de madrugada no hospital, desesperançado, não consegue dormir, às vezes tem uma oração dessas, faz uma diferença enorme, cara. Faz uma diferença enorme. No próprio cárcere, né, cara? Na própria prisão, né? Quantas vezes o senhor foi, também foi, né? Faz diferença ou não faz? Leva um pouquinho de esperança para quem... mas os caras não merecem. Não, ninguém falou que merece, eu também não. Nós estamos falando de que eles precisam. Entendeu? Eu vou lá não é porque eles merecem, eu vou lá porque eles precisam. Então, você ter essa noção dessa presença da igreja, e eu acho que quanto mais eu luto a favor disso, quanto mais eu estou sobrevivendo. Entendeu? Não. E para sobreviver, às vezes, é aquela história daquelas duas mosquinhas, né? Que caíram lá no copinho de leite. Aí as duas estão se debatendo e tal. Aí uma começa a falar, tá ruim, acho que não vai dar. Até que ela desanima e morre. E a outra continua e sai. É porque a outra foi o quê? Não é que ela foi resistente ou perseverante, é que ela era surda. Ela não deu ouvidos ao que a outra estava falando. Tem hora que não tem que se a gente quer ser sobrevivente, tem que se fazer de surdo para muita coisa. Porque, se pensar bem, hoje, a minha missão com a Tânia, a gente, cara, não fica hotelzão, não. Velho. Às vezes fica, tá? Não vamos ser hipócritas. Mas a maioria das nossas hospedagens é posto de gasolina, aqueles
quartinhos de hotelzinho de posto de gasolina, a gente fica ali, eu e Tânia. Entendeu? O carro lá no posto, eu em cima, dormindo, eu tranco a porta, empurro assim a mesa para... Daquela segurança a mais. Fazer um barulho a mais, eu sei lá, e tal. É lugar simples, é pensãozinha, pousada, sem nenhum problema, com alegria. Entendeu? Nós nos hospedamos numa pousada, às vezes, numa cidadezinha que era tão pequena. Rapaz, dava nervoso ver aquilo. Era um banheiro para todo mundo. Mas existe no Brasil isso. Esses Brasis aí, né? Os Brasis. Então, a gente vai com alegria. Então, eu gosto de ser assim, porque eu não quero deixar de ser sobrevivente. Legal. Entendeu? É ser teimosamente teimoso para ser sobrevivente. É não aceitar o caos como resposta de que é assim que é hoje. Não é. Eu posso fazer diferença. E é interessante, né? Que se você aceita, você morre. Porque você vai deixar de ser quem você é. O Misael não pode querer ser Rames. Sim. E nem o Rames ser Misael. Você morreu. Sim. Por exemplo, quando eu fui eleito bispo, então as pessoas dizem, agora você vai mudar? Eu falei, não, mãe. Mudar o quê? O que você quer que eu mude? Claro, postura de bispo. Sim. Algumas coisas, algumas palavras. A palavra tem mais peso. Sim. Tem mais responsabilidade. Lógico que tem, sem sombra de dúvida. Sim. Nesse aspecto você função, tem que refletir melhor. Claro. É como você era militar, enquanto você era um cadete, era uma coisa. Quando você é capitão de corveta, capitão de corveta, né? Mar de guerra. Mar de guerra, né? Então, é outra responsabilidade, as tuas palavras têm muito mais peso do que como tenente. Como tenente. Sim. Concorda ou não? Claro. Você tem mais responsabilidade. Sim. Mas se eu deixar de ser o Fernando, as pessoas vão assim, mas eu não votei nesse Fernando. Entendeu? A gente quer aquele Fernando. Isso aí. Porque aí você vira um monstro. Uhum. Eu não quero ser monstro, eu quero ser o Fernando. Entendeu? Não? Esse é meu jeito. Eu gosto de contar minhas histórias ainda, minhas ilustrações, entendeu? Não, de vez em quando a minha mulher me pega, minhas filhas, então, pai, o senhor é gaiato. Eu falei, minha filha, mas eu não nasci da roça, mas eu tenho esse jeito. Esse é a tua essência. Isso é o Rames, entendeu? Aí. Não. Gosto de falar de um jeito, eu sou meio professoral, né? Sim, muito pedagógico. Você vem de academia também, você vem de ambiente escolar. Então, eu gosto desse jeito, eu gosto disso. Até o Arnaldo me falou domingo agora no púlpito. O Aguinaldo, eu fui no culto da ressurreição, aí o Aguinaldo me pegou lá, só para dar um momento ali da ceia pascal, né? E todo mundo e tal. Aí o Aguinaldo, nossa, eu gosto de ouvir o Bispo Rames, ele tem esse jeito meio de ensinar a gente. Mas não é forçado, é você, né? Sou eu já nasci assim, eu acho. Entendeu? Deus me fez assim. Então, o que existe, e aí voltando ao tema, assim, a minha luta é deixar de ser essa igreja. Eu quero ser essa igreja. Entendeu? Claro, mais maduro, com mais idade, mas eu ainda quero ser o cara que me quebranto na hora de um bom hino. Amém. Entendeu? Eu ainda quero ser o cara que entrega a profecia. Quero me emocionar com o texto bíblico, sabe? Assim, eu tenho uma recordação que nunca me esqueci, Misael. Acho que eu estou sendo chato contigo hoje. Não, aqui, não, pelo amor de Deus, eu estou aqui, ó. Eu entrei na igreja, eu entrava na igreja central em Petrópolis, ainda lá na antiga rua João Pessoa, lá em cima, lá. Joaquim Paiva, um diácono da igreja, que era o zelador, ele era do início da igreja, ele estava antes do culto, assim, ele sentava no banco, às vezes, como ele era zelador, ele ficava mais ao fundo, às vezes, eu estava entrando na igreja, ele gritava assim, ô jovem Fernando, vem cá. Às vezes o olho em lágrima, ele disse, olha o que Deus está me falando na Bíblia. Eu nunca esqueci essa cena. Coisa linda. É gostoso você se emocionar, e somente nós pastores, a gente não pode acostumar com o púlpito, acostumar com a técnica. Técnica é bom, esse microfone aqui, todo esse ambiente, isso aqui é joia demais, mas as pessoas precisam perceber que há emoção na minha fala. Sim. Entendeu? Tem coração ali, né? Tem, isso aí, gostei. Tem coração ali. Gostei. Se o teu coração não for junto, tem alma envolvida, exato, entendeu? Não vai. Esse é um grande problema em Mateus 7, daqueles camaradas que chegam para Deus, para Jesus, e dizem, no teu nome,
nós profetizamos. No teu nome, nós expelimos demônio. No teu nome, nós fizemos. No teu nome, no teu nome. Aí Jesus olha para os caras e diz assim, olha, apartai-vos, porque eu nunca conheci vocês. Nunca conheci. Então, o fato de fazer, de realizar, não autentica ninguém. Porque carisma não autentica ninguém. Fazer em nome de... Aliás, aqueles caras foram piores, me permita, porque eles fizeram para Deus e agora queriam cobrar a Deus o que fizeram para ele. A gente volta ao início do nosso E aí, quem cobra Deus o que fez para Deus, na verdade, nunca fez para Deus. Então, é essa igreja sobrevivente que eu quero ser. Então, eu não estou preocupado se eu vou ser reconhecido ou não. Aliás, só tem 2 lugares que eu gostaria de ser reconhecido e eu luto por isso. Um é no céu. Eu quero chegar no céu e eu tenho certeza que eu sou conhecido lá, porque eu acho que deve muito anjo já me socorrendo, socorre. E o Espírito Santo fala o meu nome, Jesus fala o meu nome. Meu nome é pronunciado no céu, junto com milhões e milhões, mas o meu nome está sendo falado. E o outro é conhecido no inferno, temido no inferno. Uau. Eu acho que essa é a igreja sobrevivente. Entendeu? E aí, nessa luta, eu vou tentar sempre, e eu acho que a gente deveria, e creio nisso, lutar por uma teologia bíblica, ainda que com uma comunicação mais moderna. Eu, por exemplo, tenho que, se eu quero me comunicar com os jovens, uma imagem fala mais do que um discurso. Exatamente. Então, eu posso mudar a apresentação, mas a essência precisa ser bíblica. Uma igreja bíblica, uma igreja que seja missional, uma igreja que tenha responsabilidade social com o contexto onde ela está inserida. Então, você é pastor em Benfica. Por que será que aquela igreja está crescendo tanto em Benfica? Só para fazer número, concorrer e mostrar? Deus deve estar ansioso, desculpa essa expressão, para Deus, se o senhor for destruído, é só uma expressão. Por favor, né? De revelar o seguinte, tem uma coisa aí que vocês não estão fazendo, sabe? Acho que esse é... Então, eu gosto de ser esse cara que luta para manter o coração aquecido ainda, sabe? De me empolgar em ser pastor, em ser crente, em ter a Bíblia. Eu falo para pastores assim, quando você for ler a Bíblia, até de preferência, pega a Bíblia até sem comentário nenhum. Aquela deixa Deus. Devocional. Porque a gente pega agora a Bíblia aqui, só que pega papel, cara, vai rabiscar, entendeu? Não, eu sei que a garotada não usa mais isso, né? Esse é da minha época, mas eu acho, eu penso que essa igreja, e aí sim, a gente vai ter um caráter profético. Não profético no sentido de moda hoje. Acho que a gente tem um caráter profético nesse sentido de que eu, sendo entusiasmado por Deus, vivendo com Ele e encarnando o Evangelho, eu já denuncio a injustiça. Isso. Mas eu não denuncio a injustiça só com o discurso, com o querigma. Eu denuncio a injustiça com o meu jeito de viver. Uau. Recolhendo lixo. Um exemplo bobo. Sim. Eu sei que o nosso horário já deve ter escortado. Não, fica bem. Um jeito bobo. Um dia, pastor na Central de Petrópolis, aqui, Central de Petrópolis. Eu estacionei o carro com o domingo de manhã, Santa Ceia, de terno e gravata, arrumadinho, terno bonito e tal. Quando eu vou passando, eu estou vendo que tem um grupo na porta da igreja discutindo, assim, conversando, mas eu percebi que era discussão, porque tinha uma casca de, um sobre de casca de tangerina porcã, ali no portãozinho da igreja, aquele portão. E eu estou vendo eles discutindo assim, quem é que devia tirar e quem jogou. Aí eu simplesmente baixei, pai do senhor, gente, tal, bom dia. Abaixei, peguei a casca e joguei ali na porta de madeira, tinha uma lixeira ali. Sim. Aí eu só ouvi ele atrás assim, o pastor pegou. Mas eu vou discutir. E enquanto isso a casca tá lá, cara. Pô, abaixa, meu irmão. Ah, é o zelador, é a diaconisa, era o sei lá quem, entendeu? Eu vi que foi o fulano que jogou, agora não interessa.
Tira ali, resolve logo, vamos ser humildes, cara. Sabe, dá uma carona. Sim. Carona solidária, vai buscar a pessoa, seja, sabe, essa humanidade. Isso é igreja, cara, sobrevivente, velho. Isso aí. Não é essa igreja que exibe números, entendeu? Não. Você pode ter o holofote que quiser, cara. Se não tiver um abraço verdadeiro, ninguém vai se sentir acolhido. É isso. Entendeu? Ninguém vai se sentir amado. Isso é igreja. Não é forçar, eu te amo. Entendeu? Não. É a coisa fluir, né? Fluir naturalmente. Eu acho que essa é a igreja sobrevivente. O apóstolo Paulo, quando ele está terminando a sua epístola mais teológica, cara, que é Romanos. Isso. Capítulo 16. Que você pensa assim, bom, eu estou escrevendo uma epístola teológica, eu vou terminar com o quê? Com a transcendência, o imanente. O imanente sobre, sabe, o perene sabe, as coisas assim. Aí ele começa a falar de quem? De gente. Pessoas. Ele cita várias pessoas. Porque me parece que o Paulo pensa assim, pois é, tudo isso só tem valor se tiver coração, usando a sua expressão, muito sábia, se tiver coração, se tiver mãos, sim. Se tiver pés que vão ao encontro. Sim. Aí, cara, não tem quem resista. Não tem STF que resista. Pode prender, mas não prende o evangelho. Sabe? É essa a ideia, por favor. Então, essa para mim é a igreja sobrevivente. Cara, eu falei muito, né? Que é Jesus isso, né, bicho? Só pra gente... Né? A gente olha para ele... Uau! Aliás, Jesus era um torcedor do Vasco, no meio da torcida do Flamengo, gritando Vasco! Jesus vai implicar com o samaritano, vai elogiar samaritano em detrimento de sacerdote e levita. Jesus está de brincadeira, né? Aí Jesus vai ao encontro de quem? Jesus não foi até, por favor, não é evangelho de pobreza. Mas Jesus vai ao encontro de gente que, cara, tá jogado, que tá... E essa pobreza não só social, pobreza de gente, de pessoa, não, né? Olha Zaqueu aí. Cheio de dinheiro, pérrimo. De espírito, sei lá. E ele vai ali valorizar o Zaqueu. O Zaqueu, isso aí. E quando Jesus valoriza o Zaqueu, pensa nisso. O Zaqueu valoriza tanto Jesus que ele já esquece até da riqueza. Isso aí. E é essa a simbiose, sei lá, essa dicotomia, essa coisa linda que faz com que a gente se apaixone por esse Deus. É isso aí. É a beleza do evangelho. Essa é a beleza. A beleza não tá nada contra o odre. Sim. Tem importância. Tá? Sim, tem claro. Mas a beleza está exatamente nesse... Só para a gente fechar, você não acha que a gente está muito preocupado com as estruturas hoje? Claro que o senhor falou um pouco sobre isso aqui, mas como é que faz para buscar esse equilíbrio? Por exemplo, o meu medo é que o GECEL se vire uma estrutura. E não uma coisa leve. Esse pequeno grupo. Só para ter uma ideia, o pequeno grupo. O pequeno grupo, seja GECEL, célula, como queira chamar. GC, célula. Você às vezes fica com tanto relatório, tanta formalidade, tanta coisa para estar. Nada contra isso. Mas ele não pode perder a naturalidade dele, essa coisa solta. Louvor, por exemplo, você tem um culto. Vamos pegar culto. Então, qual é a estrutura do culto? Abertura, em linhas gerais. Isso. Abertura, louvor, pregação. No meio a gente enfia anúncio, né? Anúncio de coxinha, da cantina. Mas você tem louvor e pregação. Aí o Ministério de Louvor, porque a gente agora institucionalizou há muitos anos. Antigamente não tinha isso. Era uma irmã que puxava, um irmão e tal. Aí você institucionalizou, você tem ensaio. Legal, ótimo. Isso. Mas aí, tá lá, a banda do Misael ensaiou 6 hinos. Ou como é que chama o grupo? Ministério Coração Abrasado. Quando a igreja tem mais de um ministério, às vezes tem mais grupos de louvor e tal. Equipes. Equipes. Aí a equipe foi lá e ensaiou 6 hinos, porque domingo à noite a equipe está escalada, vai cantar 6 hinos. Ela mesmo. Chegou no segundo hino, ao mover de Deus, por que não, desculpa a expressão, por que não trabalhar aquele momento? Mas eu tenho que cantar os 6. Não tem. Não tem que cantar isso aí.
Mas nós ensaiamos. Você ensaiou para quem? Se você ensaiou para você, você tem direito de cobrar. Mas se você fez para Deus, como expressão de Deus, trabalha o quê? Pega esse segundo hino, desculpa o segundo hino, né? Sim, acho que está dando para... Claro. Trabalha isso, vamos orar aqui, deixa Deus mover, meu irmão. Faz um momento profético que a gente mas eu não vou aqui. cantar mais? Cara, agora vamos até pregar. Agora é hora, vamos ouvir Deus agora. Deixa, agora o resto se cale. Porque o Espírito já sabe assim... Mas aí se a gente não tomar cuidado, a gente sistematiza tanto, que aí você vai para o terceiro, e o terceiro já não tem a mesma... Por quê? Porque não era o que Deus estava desejando fazer. Então, esse feeling, essa coisa, é igual pregação. Você tem lá 3 pontos. Cara, eu já parei algumas vezes, tá bom. Uma vez em Niló, aconteceu isso comigo. Eu fui pregar em Niló, pastor titular. O culto estava extraordinário. Extraordinário. Quando eu fui pregar, eu tive uma percepção. Leia o texto e faz o apelo. Uau. Eu não vou fazer isso de brincadeira. Nunca fiz mais. Gente. Mas naquele dia. Mas foi extraordinário. Pessoal, bispo, aí, né, pastor, nem precisou pregar. Eu digo, não, é só hoje. E olha que eu tinha pregação. Então, essa percepção do que Deus está querendo fazer, aonde que Deus quer mexer hoje aqui. O culto é dele, cara. É o Espírito que move. A gente tem que estar nessa inspiração. Então, essa sensibilidade... Então, você pode ter estrutura que quiser, mas tem a sensibilidade suficiente para perceber de que não está nisso exatamente... É importante, mas não está exatamente nisso o ser igreja. O ser igreja ainda é aquele... Por exemplo, por isso que eu gosto muito do hino de comunhão. Eu gosto dessa coisa. Bom, né? É que não cantam mais, né? Então, mas é que é legal você sair do seu lugar, cumprimentar, dar um abraço. Por exemplo, um momento conectar, talvez, como em algumas igrejas faz, talvez ajude muito nisso, né? Mas a igreja está nisso, né? Tá? Então, não é que eu acho que a igreja está muito preocupada com a estrutura. Eu acho que algum conforto é legal. Ter um ar-condicionado, ter uma cadeira confortável, porque o mundo mudou muito, né? Muita coisa. Até o ônibus tem ar-condicionado, né? O elevador tem o carro popular hoje mudou. Não é mais o golzinho queixo-douro, o fusquinha. Eu tive Gol com motor a ar. Nossa. Aí eu vim de São Paulo pro Rio, eu vim com aquele quebra-vento, entendeu? Jogando vento. O meu cabelo parecia assim, parecia coisa de... parecia já armado, né? Mas... Então esse conforto faz parte, acho que... Mas não está isso, Deus não está nisso. A nossa questão é que provavelmente a gente está valorizando mais isso, a técnica, as coisas, do que último. Pastor em São Paulo, me lembrei agora, Deus precisa falar, gente. Amém. Então eu tinha músicos maravilhosos, GG no teclado, ouvido absoluto, cara. Uau. Pegava todo mundo olhava para ele. O Edilson no louvor. Gente, que coisa linda. Eu fui muito abençoado das minhas igrejas. Muito mesmo. Fantástico. Mas de vez em quando, numa quinta-feira, tinha uma irmã que já está com Jesus, a irmã Valdice, baiana, mãe de 23 filhos. Uau! 23, foi mendiga em São Paulo. Caramba. Ela chegava para mim e dizia assim: meu pastor, eu quero louvar hoje. Aí eu, irmã Valdice, é assim, não me interessa, pastor, eu quero louvar. Aí eu desisti. Por que eu desisti? Porque eu comecei a perceber que eu dava oportunidade para ela, ainda que é contra gosto. Mas a igreja, rapaz, era batizada com o espírito de alegria, de graça. Não era pela gaiatice dela, não. Era pela vida que ela tinha com Deus, cara. Sim. Aí eu desisti e falei: Senhor, então todas as vezes que ela me pediu, eu vou deixar, porque eu estou sentindo que o Senhor está me ajudando. É isso aí. E eu achando que ela estava me atrapalhando, Misael. Então, ela era uma crente maravilhosa, do jeito dela. Uau. Mas aí a gente quer formalizar que a igreja é o ministério de louvor. Nada, por favor. Sim, acho que tá claro. Mas eu acho que tem que ter esse espaço para o improvável, para aquilo que está imprevisto, entendeu? Isso. Sabe? A gente tem cronograma do culto, tem que seguir, tem o cronômetro, legal, mas
Por que não quebrar regra? Não quebrar regra, isso aí. No bom, claro, com ordem, decência, claro, com tudo. claro. E a irmã Valdice me ensinou, desculpa, falamos muito, mas eu acho que edifica a gente, né? Muita coisa. Irmã Valdice me dá saudade. 23 filhos, filho, alegria de vida. Coisa Aí eu perguntei, irmã Valdice, como é que foi a senhora criar 23 filhos? É muito fácil, meu pastor, chamar de meu pastor, né? Muito fácil. É fácil? Era um no bucho, um no peito, o outro no outro peito e o resto no chão. Maravilhoso. Igreja, alegria de viver, né? Sobrevivente. Amém, bispo. Obrigado. Olha, uau, que aula, hein, gente? Eu espero que vocês foram aqui, que vocês tenham sido edificados e gostado, porque, olha, eu ainda tinha mais umas 4 perguntas para ele aqui, mas vou... Eu vou ser sábio, entendeu? Né? Enfim, né? É um bispo que está aqui. Brincadeira. Mas, bispão, obrigado pelas palavras, obrigado pela sabedoria, obrigado por compartilhar, né? Eu penso que é desafiador hoje a gente pensar igreja hoje, no sentido do que a gente pensa Cristo no centro, é a igreja cristocêntrica. Eu lembro, e aí lembrando dessa CEPAL que a gente estava, dessa igreja sobrevivente, acho que foi o Ilidori que falou que a igreja precisava ser mais cristocêntrica, querigmática, coinônica, né? Essa coisa de... É isso. E é relacionamento, né, bispo? E eu que agradeço muito e a paciência sua, o convite. Esses cabelos brancos falei aqui com meu filho, de muita estrada, entendeu? Não, ainda não todas elas, ainda tem uma estrada que eu quero percorrer. Amém. E até a jubilação, como na titularidade, minha jubilação vai ser muito alegre, pode ter certeza disso. Amém. Não vai ter rancor, não vai ter mágoa, vai ter uma alegria muito grande. E depois continuar ministrando, fazendo, ajudando. Quem quiser, né? Estaria aí. Sim. Mas eu só digo assim, eu tenho muita alegria de ser crente, tenho muita alegria de ser pastor. Vim da área de engenharia, trabalhava aqui em Petrópolis, na ATA Combustão Técnica, hoje Caldeiras, lá no Carangola, lá em cima, lá. Era dessa área, mas abandonei tudo porque igreja me apaixona, eu gosto de falar sobre isso. Tá? Então, se contribuiu, que Deus abençoe, que Deus encontre ainda. E um conselho que eu dou para todos nós, vamos fazer a nossa igreja queimar, que as pessoas vão aparecer para ver o fogo. Amém. De paixão, de alegria, sabe? Sim. Deixar coisas pequenas de lado, briguinha de irmãozinho, briguinha por causa de qual é o bolo maior, menor, dessas bobagemzinhas, e vamos pensar no maior, no holístico todo, e pode ter certeza de que se a gente queimar, as pessoas vão aparecer para ver. Amém. Pode ter certeza, tá? Obrigado. Beijão a todos. Obrigado, meu beijo. Gente, até a próxima, tenho certeza que foi bom demais. Beijo no coração de vocês, a gente se vê.